Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 18. Amém? Todos acharam? Ixi, vocês estão aí? Glória a Deus! Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará os dias no seu reino, e ele e os filhos dele no meio de Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Obrigado, doce Espírito, que ilumina os olhos do nosso entendimento para compreender toda a verdade da palavra. Pai, nós nos aquietamos agora porque queremos ouvir do Senhor. Por isso, nós abrimos o nosso coração e pedimos, fala conosco. Nos ajuda a compreender a verdade da tua palavra e viver a partir dela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, o livro de Deuteronômio, até comentei isso com os irmãos aqui na reunião de quarta-feira, na reunião de oração, é um livro da lembrança. Se você reparar aí durante todo o livro de Deuteronômio, Moisés sempre vai estar falando ali para o povo de Israel: olha, lembre-se o que o Senhor fez na sua vida lá no Egito, lembra como Ele resgatou vocês com mão forte, lembra como Ele se revelou a vocês naquele monte ardente, lembre como Ele proveu alimento naquele deserto, e Ele vai lembrando todas as coisas. Livro de Deuteronômio é um livro que eles estão ali às portas da terra prometida para acessar a terra da promessa, né? E há uma preparação de coração daquele povo para eles acessarem aquele lugar. Então é um livro do testemunho. É o livro de dizer os grandes feitos que o Senhor tinha feito, os seus mandamentos, a sua lei, aquilo que é agradável ao Senhor e o que não é. É um livro da lembrança. É o livro de preparar corações para viver um tempo com Deus. Era o tempo, o propósito de trazer à memória acontecimentos passados. Mas o Senhor também, nesse tempo de narrativa desse livro, o Senhor também estava advertindo eles a respeito daquilo que eles enfrentariam pela frente. Porque o testemunho, a lembrança, trazer à memória o que nós vivemos com Deus, é essa segurança, esse alimento no nosso coração que nos prepara para viver novas coisas com o Senhor. É o tempo da advertência, é o tempo de ter conhecimento de algo para não repetir os mesmos erros para frente. Deuteronômio é o livro da lembrança. Entre
as coisas que o Senhor estava advertindo eles quando eles estivessem estabelecidos naquela terra. É um tempo que chegaria onde o Senhor fala: olha, quando vocês desejarem ter um rei sobre a nação, ter um rei que vai governar todo esse povo, haverá critérios para vocês escolherem esse rei. Esse rei, primeiro critério, ele vai ter que ser escolhido por mim, o Senhor Deus. E aí o Senhor faz toda uma lista aí, um pouquinho antes do texto que nós lemos, das primeiras características desse rei. O rei, ele era levantado para governar uma nação. O rei que estaria à frente do povo de Israel é um rei que ele deveria conduzir, pastorear aquele povo segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Era um rei que tinha uma responsabilidade muito grande, se colocar numa posição à frente do povo de Deus. Esse rei deveria conduzir o povo para viver a vontade do Senhor, de modo agradável ao Senhor. O rei deveria ser um instrumento de Deus para realizar a sua vontade na terra e conduzir o povo de Deus em santidade diante do Senhor. Tudo o que o rei deveria fazer era manifestar o reino de Deus nessa terra. E aí, o Senhor vai falar o seguinte a respeito desse rei. Esse rei precisa ter uma constituição para esse reino. Ele precisa ter as leis que ele vai governar essa nação. E aí no texto que nós lemos aí vai dizer que, aí no versículo 18, que também quando se assentar, quando esse rei se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. O que o Senhor Deus está dizendo, esse rei precisa ter uma constituição para o seu reino, e a constituição desse reino é a minha palavra. Essa palavra tem que estar como uma conselheira ao lado desse rei todos os dias da sua vida. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que aonde o Senhor nos colocar para sentar, para realizar algo, chamados por Ele, os lugares que o Senhor tem nos colocado, é um lugar onde nós devemos ocupar, tendo como nossa companheira, como nossa conselheira, a sua palavra. A constituição da nossa vida é a palavra de Deus, amém? Juntamente com o ato de sentar-se para governar, há o ato de ter a palavra como conselheiro. Esse rei deveria ter uma cópia da palavra de Deus e nela ler todos os dias da sua vida. Nós que estamos em Cristo, da mesma maneira, nós somos chamados para expressar o reino de Deus nessa terra. Sabe, queridos, quando nós cantamos aqui, que venha o teu reino, que teu reino venha. Sabe, nós que já estamos em Cristo, nós temos que entender que nós somos a manifestação desse reino. Aonde nós pisamos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, ali é chegado o reino de Deus. Porque o Senhor mesmo nos fez embaixadores do seu reino, representantes de Cristo nessa terra. E aonde nós pisarmos, esse reino tem que chegar junto conosco. E aí a gente tem que ter ao nosso lado essa fiel conselheira, a palavra do Senhor, habitando no nosso coração, amém? Você concorda com isso? Faz sentido para você? Nós devemos ter essa palavra orientadora, conselheira, todos os dias da nossa vida. O versículo 19 diz aí: o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida.
Aqui esse texto está dizendo que o nosso relacionamento com a palavra não é um culto de domingo. O nosso relacionamento com a palavra não é um vídeo, lá um Reels que nós vemos no Instagram, um Stories que é pior ainda, que é 30 segundos, um versículozinho. Mas é um relacionamento diário, é ter ela ao nosso lado, é um relacionamento constante. Por isso que como nós como igreja estamos num propósito de ler toda a Bíblia durante esse ano de 2026. Nós já encerramos o livro de Deuteronômio e entramos em Josué. Se você não entrou nessa ainda, te encorajo, comece. Independente se está no mesmo livro que nós, comece a ler a Bíblia. Porque esse texto está dizendo que ele deveria ler a palavra todos os dias. Todos os dias. Se nós queremos ter um relacionamento com o Senhor, nós devemos ir para essa palavra todos os dias da nossa vida. Se você não sabe que decisão tomar, vai para a palavra de Deus e aprenda com Ele, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Se um rei para sentar num trono, para governar uma nação, o conselho para esse rei era: aprenda a minha palavra, porque nós não vamos nos apropriar desse conselho, queridos. Esse livro deve fazer parte da nossa vida. Precisamos ter uma constante comunhão com a palavra. E todas as nossas decisões partirem da palavra de Deus. Como está lá no Salmo 119, versículo 105, tão conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Queridos, isso não pode ser um salmo que a gente aprende a recitar, mas tem que ser uma verdade que habita no nosso coração. Nós temos que entender, todas as vezes que nós formos caminhar por esse mundo, ter uma luz guiando os nossos passos, e é a palavra de Deus, amém? Por isso, o que eu quero falar com você rapidamente nessa noite é dos efeitos que são gerados na nossa vida quando nós temos a palavra de Deus como nossa conselheira, como um companheiro de trono, como um companheiro de missão. Quais são os efeitos da palavra? O que ela gera em nós quando nós vamos para ela todos os dias da nossa vida? E a primeira coisa que eu aprendo aí com esse texto é o que está escrito aí no versículo 19, que é: a palavra gera temor do Senhor no nosso coração. No versículo 19 diz: o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor. Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Querido, sabe o que essa palavra gera em nós? Ela gera o conhecimento de quem Deus é. Neste livro está revelado quem é o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Santo, o Deus grande e temível, o Deus Todo-Poderoso. É nessa palavra que quando nós abrimos e começamos a nos alimentar dela, há um descortinar dos nossos olhos e compreendemos que há um Deus vivo nos céus. O mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que nós servimos. E o conhecimento a respeito dele está aqui nesse livro. Porque na medida que eu vou para esse livro, eu começo a compreender quem Deus é. Eu começo a ter uma revelação que há um Deus santo, todo-poderoso. Que nós não estamos alheios nesse mundo, vivendo aí como um barco à deriva no mar chamado vida. Quando nós entendemos que há um Senhor sobre todos, que nós prestaremos conta diante dele, meu coração começa a ser tomado por um temor, uma reverência, um respeito,
uma honra e medo desse Deus que é todo poderoso. Muitas vezes nós não conseguimos vencer certos pecados, certas dificuldades na vida. Nós não conseguimos romper com aquilo que nós já temos consciência que nos aprisiona, porque nós não temos tido o temor do Senhor. E talvez, ou com toda certeza, esteja faltando se alimentar desse livro. Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que se o rei lesse esse livro todos os dias, ele ia aprender a temer a Deus. Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, para os cumprir. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que esse livro vai me ensinar a reverenciar a Deus. Esse livro vai me ensinar a viver de uma forma que é agradável a Ele. É nesse livro que eu vou entender o que Deus ama e o que Deus odeia. É esse livro que vai me ensinar a obedecer um Deus que é santo e alinhar minha vida com Ele. Deuteronômio 10:17 vai dizer isso a respeito de Deus. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Está entendendo? Esse é só um exemplo de como nós podemos conhecer a Deus através de um simples ato de nos dedicar a ler esse livro. Faça um propósito. Faça como esse rei de Israel. Tenha uma cópia desse livro e leia ele todos os dias. E o teu coração, a tua postura diante de Deus vai começar a mudar. A tua vida vai começar a tomar um rumo diferente. O ambiente da tua casa vai ser transformado a partir disso. Sabe, querido, muitas vezes nós não nos damos conta do efeito que a palavra está fazendo em nós. Mas eu queria dizer com nenhum medo de errar, que a partir do momento que você se dedicar a ler esse livro, 15 minutos por dia da tua vida, depois desses 15 minutos você já não é mais a mesma pessoa, porque esse livro nos transforma pela revelação de quem Deus é. E isso me leva à segunda verdade que eu aprendo aqui com esse texto. Porque a leitura bíblica é tratar a Bíblia como a minha companheira de missão. Não me gera só um temor no coração, um temor de Deus, mas também ela vai proporcionar um posicionamento correto de coração. Porque o texto continua aí no versículo 20, e ele diz assim: Ele fará isso, ou seja, lê a palavra, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos. Porque o que acontece aqui, queridos, é que na medida que eu tenho a revelação de Deus, que eu começo a entender que há um Deus grande, temível, todo-poderoso, essa mesma revelação vai confrontar o meu real estado. Você vai se lembrar de um texto conhecido na Bíblia, Isaías 6, onde Isaías tem a visão do trono, o Deus Santo assentado no alto e sublime trono. E na hora que ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a sua glória enchia aquele lugar, a orla das suas vestes cobria o templo. E havia seres celestiais dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, ele estava dizendo: inigualável, não há outro igual, Ele é santo. O templo treme, chacoalha com aquela declaração. Sabe qual que é a resposta de Isaías? Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios.
Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a revelação de Deus vai revelar a nossa real condição. Por isso que o texto está dizendo aí que ele lerá, ele vai se dedicar à leitura, e isso vai impedir que o seu coração se exalte acima dos seus irmãos. Porque o orgulho dele vai ser quebrado diante da revelação de quem Deus é. É indo para diante da presença de Deus, é ouvindo do Senhor, é aprendendo a respeito dele, que a altivez de espírito nossa é quebrada. É através desse simples ato, querido, que o nosso coração vai sendo transformado, sendo removido um coração duro, de pedra, orgulhoso, e vai sendo colocado em nós um coração quebrantado diante de Deus, um coração de carne, sensível à sua presença. É na medida que nós contemplamos quem Deus é, que a nossa real condição vai sendo revelada. Só que Deus não revela a nossa real condição para nos expor, para nos acusar, para nos julgar, mas Ele revela o nosso real estado, é para nos transformar, é para nos libertar, é para nos mudar, é para tirar, é impedir que o nosso coração se exalte, porque foi o orgulho, a altivez de espírito que nos separou dele, mas é o quebrantamento de coração que nos devolveu a comunhão com Ele, vida e vida em abundância na presença de Deus. Na NVT, esse mesmo versículo diz assim: isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos. Tiago 1,23 diz o seguinte, ele está dizendo sobre a prática da palavra, mas ele diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui o ensino era a respeito de praticar a palavra de Deus, mas eu quero que você se apegue aí a um princípio que ele está ensinando aí. Tiago trata essa palavra como um espelho. Tiago está dizendo o seguinte, que quando nós vamos ler essa palavra e nós colocamos ela diante de nós e nós começamos a ver aquilo que é a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor. O Senhor Jesus, por exemplo, dizendo: olha, quando te der um tapa numa face, vira e ofereça a outra. Olha, se alguém te pedir para caminhar uma milha, ande duas. Perdoe, ame os seus inimigos. Isso é um espelho diante de nós. É eu lendo isso falando: Senhor, eu não consigo amar o meu inimigo. Senhor, eu não consigo caminhar a segunda milha com essa pessoa, eu não aguento mais ele. Senhor, eu não sou parecido com isso que está aqui. Sabe, é esse espelho que mostra a nossa real condição. Só que aí Tiago está dizendo: olha, quem não pratica é essa pessoa que olha, vê, né? Eu já dei esse exemplo, né? Olha, vê que tem uma covinha presa no dente, sai e não tira a couve, não muda de vida, não transforma os seus atos, não tenta se moldar a essa palavra. Por isso que esse livro é um espelho para nós, que nos impede de nos tornar orgulhosos diante dos nossos irmãos e diante da presença de Deus. Esse livro é quem coloca o nosso coração num posicionamento correto, humilde, quebrantado diante de Deus. Sabe por quê? Quando nós nos colocamos nessa posição, queridos, uma promessa de Deus se cumpre sobre a nossa vida. E essa promessa está lá em Mateus 5,3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cada vez que nós nos expomos a essa palavra, deixamos ela trabalhar no nosso coração, quebrar o nosso orgulho, quebrar os nossos erros, e nós nos colocamos de forma humilde diante do Senhor,
nós estamos abrindo um caminho de livre acesso à realidade do reino dos céus nessa terra. Por isso, querido, não menospreze esse livro. Tenha um relacionamento diário com ele e você vai ver o seu coração se alinhando com os pensamentos que Deus tem ao teu respeito. O orgulho, o desejo de nos elevar, nos afastou da comunhão com Deus. Mas uma posição humilde pode trazer reconciliação com Ele novamente. Por isso deixa esse livro expor os nossos erros, os nossos defeitos, para ele ser transformado. João 8,31 diz: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você entende, querido? É permanecer aonde? Na palavra. O princípio está aqui. Permanece. Seja perseverante. Tenha ela como sua conselheira. E por fim, a leitura da palavra, ela não só gera temor no nosso coração, ela não só alinha o nosso coração, né, num posicionamento correto diante de Deus, mas ela também nos guia, nos mantém num caminho eterno. O texto diz aí, ele continua: E não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele, no meio de Israel. A palavra de Deus, querido, é o caminho que nos leva à vida abundante. É a palavra de Deus que nos faz manter numa direção que vai nos levar para um acesso à vida eterna que Cristo nos prometeu. Esse texto está dizendo aí para você não se desviar do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, porque há um alvo certo a ser atingido, que é um ambiente de vida que Deus nos proporciona. Essa palavra aqui é a direção de Deus, é ela que nos guia. Eu digo mais, ela é as pegadas de Cristo que nós devemos seguir. O Senhor Jesus vai dizer que, larga é a porta, o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à vida. Sabe, na minha imagem, eu vejo assim, sabe aquele trilho que a gente vê no meio do pasto, assim, que passa todo mundo bem apertadinho, só tem jeito de andar em fila indiana, um atrás do outro. Esse é o caminho da palavra de Deus. E quem está lá na ponta dessa fila, nos guiando, é o próprio Cristo. E nós olhamos e seguimos as marcas da sua pegada. E o destino é vida eterna, queridos. E a direção está aqui. O norte está aqui. Aqui já está o princípio e o fim de tudo. A pergunta é, você quer seguir essa direção? Ou você vai se desviar para a direita, para a esquerda? Pior, vai retroceder. Se nós nos relacionarmos diariamente com esse livro, nós vamos nos manter numa direção correta. Isaías 30, 21 tem um texto que eu gosto muito. Fazia tempo que eu não citava ele. Isaías 30, 21 diz o seguinte: Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: Este é o caminho, ande nele. Sabe o que esse texto está dizendo, queridos? É quando nós não sabermos para onde ir, que direção tomar, há uma palavra enviada sobre nós dizendo: esse é o caminho, anda por ele. E eu quero dizer que essa palavra está aqui, disponível, já está enviada. Atrás de nós já há uma voz dizendo: esse é o caminho, anda nele, toma essa direção. Para que querer traçar uma rota nova?
Para que querer abrir um trilho novo aí com facão, se o Senhor já abriu um novo e vivo caminho para nós, que nos leva ao acesso ao trono da graça, diante de Deus Pai, queridos. A direção está aqui. A direção está aqui. Esse é o caminho. Andai por ele. Salmo 25:4 diz: faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Sabe quando que esse salmo se torna uma verdade? Quando nós abrimos esse livro, nós estamos dizendo isso: Senhor, em ti eu espero todos os dias. Eu estou esperando em ti. Será que nós podemos fazer desse salmo aqui a nossa oração nessa noite? Amém? Você pode projetar aí de novo, Felipe? Então você vai ler comigo. Vamos ler junto? Volta um aí, eu acho, Felipe. A partir do versículo 4. Vamos juntos, bem forte? Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amém? Marca esse versículo aí, grava ele, fala ele todo dia para o Senhor. Quando você for ler a tua Bíblia antes, vai lá nesse salmo e lê. Se você faz dele a tua oração, fala: Senhor, eu vou abrir a tua palavra agora, me ensina os teus caminhos, me ajuda a compreender as tuas veredas. Veredas é que direção que o Senhor está indo, porque eu quero seguir o Senhor. No versículo 8 desse mesmo salmo diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores e guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, quando você falar essa oração para o Senhor, aí já está dizendo que Ele vai responder, porque Ele aponta o caminho para nós. Amém ou não amém? Este é o caminho diário, sobre a direção da palavra de Deus. E aí esse texto que nós estamos lendo, ainda diz assim: assim prolongará os dias no seu reino, Ele e os filhos dele, no meio de Israel. Viver aliançado com a palavra de Deus é ter um acesso a dias prolongados. Eu não sei você, mas é até ruim a gente falar isso, né? Mas eu não quero dias prolongados nesse mundo, não. Os dias prolongados que eu estou esperando é uns dias sobre o sol da justiça raiando sobre mim. Os dias que eu espero ser prolongados na minha vida são os dias na presença do Senhor, no seu reino, nesse reino que nós pedimos nessa noite para Ele vir sobre nós, um reino de paz, justiça e alegria. Então, quando eu leio esse versículo, a minha imagem é o reino de Cristo Jesus e os meus dias prolongados nesse lugar. E aí tem mais uma promessa ainda, que você pode se apropriar dela. Eu te libero para você se apropriar dela. Que está dizendo aí que não é só para ele, mas é para os seus filhos, para as próximas gerações, para aqueles que nós vamos tocar através da nossa vida. Amém? Vale a pena ter essa palavra como conselheiro ou não? Temor do Senhor, coração alinhado, posicionado corretamente diante de Deus e ainda sendo guiado por uma vida e vida eterna. Meu Deus, não dá para desprezar isso aqui, gente. Trata como algo tão precioso. Gasta ela. Lê. Aproveita, a gente tem um livre acesso a ela. Queridos, tem lugares que hoje não pode ter um livro desse na mão. A gente tem versão de tudo quanto é jeito que a gente quiser ter. No celular, no computador. Assim, livro, do jeito que a gente quiser. Não menospreza. Porque aqui está um caminho de salvação para você e para sua casa. Para a gente concluir, o Senhor Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Verbo encarnado, a palavra que se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade, para nos guiar em direção à vida eterna. O que eu estou querendo dizer, querido, é que a compreensão dessa palavra, ter ela como conselheira, passa por uma aliança com Cristo Jesus. Porque Cristo nos concedeu o seu Santo Espírito. E é esse Santo Espírito que ilumina os olhos do nosso entendimento para compreender as verdades contidas nesse livro. Por isso, eu não sei se você reparou, mas toda vez que nós vamos ler a palavra, o que nós pedimos? Senhor Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos a verdade da palavra. É o Espírito dado por Cristo que vai nos fazer compreender. Porque quantas vezes nós já dissemos isso? Eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo. Eu não consigo gravar. Querido, é só você dizer: Espírito Santo, me ajuda a compreender essa verdade. E Ele vai fazer essa obra na tua vida. Ter a palavra como conselheira passa por uma aliança com Cristo, porque o Espírito Santo só não nos ajuda a compreender, mas também Ele nos ajuda a lembrar e viver a partir dessa palavra. E o Espírito Santo também nos ajuda a não só compreender, não só lembrar, não só viver, mas o Espírito Santo também nos transforma a partir dessa palavra. E aí Ele começa a gravar, nos mudar, e aí nós vamos nos tornando mais parecidos com o Senhor. Nós vamos começando a viver segundo essa palavra. E o resultado é permanentemente estar com o Senhor. Por isso eu te encorajo, faça uma aliança com Cristo e fala: Senhor, eu fiz da tua palavra a minha conselheira, e eu vou carregá-la todos os dias por onde eu for. Vou me alimentar dela e viver a partir dela. Amém?